Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise da desgraça daquele jogo de Flamengo 0, Fortaleza também 0. Solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Viva do Jesus do céu! E antes de começar, eu vou pedir que você possa curtir este vídeo, que você possa comentá-lo aí embaixo o que você achou e, claro, compartilha nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para que o meu canal possa crescer cada vez mais. E se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aí embaixo para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Bora então de fato para o jogo entre Flamengo 0, Fortaleza também 0. Aquilo que pode ser chamado de tudo, menos de uma partida de futebol. Cara, foi horroroso os 90 minutos, mas horroroso mesmo do minuto 0 até o minuto 90. Foi bizarro, bizonho, de tudo. Vamos lá, começando de sempre pela escalação. De tudo, natural, normal, veio com o que tinha de melhor, exceto na lateral esquerda. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou num nível de ódio em relação ao René tão grande. O meu ódio em relação a ele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu não consigo mais reclamar do René. Eu não consigo. Eu não sei se vocês perceberam, muito provavelmente devem ter percebido. O René errou uns 5 passes de 3 metros. Passes curtos, ele errou. Era tão bizarro que eu olhava e... Sabe aquela risada? Você fica... Eu sabia que isso ia acontecer. Aquela coisa ridícula que é previsível. O René é isso. Ele é um jogador no máximo esforçado. No máximo esforçado. E para o Flamengo atual, não tem espaço para o René. Pior ainda, quando nós temos na base um jogador jovem e muito promissor e que já é tecnicamente melhor que o René. Não dá para entender de forma alguma o René sendo preferido na frente, o René estar na frente do Ramon. Não dá para entender de forma alguma. O René, ele não tem que nem ser terceiro lateral esquerdo do Flamengo. Ele tem que ser mandado embora. René é um dos jogadores que eu colocaria na barca. Não tem nível técnico nenhum para estar no Flamengo atual, que disputa os títulos para ser campeão. Não tem. O René não tem mais espaço. Então, eu cheguei num nível com ele que eu nem consigo mais reclamar durante as partidas. O meu pai fica louco, possesso. Eu entendo porque é bizarro de ruim, mas eu cheguei num nível que, caguei essa merda aí mesmo e não vou me estressar mais com esse cara. O Ramon, como eu já disse, é promissor, é mais técnico e é jovem. O Flamengo ainda futuramente pode ganhar em níveis financeiros com o Ramon. Com o René, não. Paciência, não dá para entender de forma alguma. O Neneca no gol, o Diego Alves, machucou o Neneca no gol tranquilo. De resto, é o que tínhamos. Não dá para... Outra coisa que não dá para entender, não entra na minha cabeça de forma alguma. O Flamengo hoje, ele tem sempre uma semana de treino. Conseguiu ser eliminado de todas as competições, sobrou apenas o brasileiro. Sobrando apenas o brasileiro, nós temos tempo para treinar, para recuperar jogador. O que nós esperávamos com isso? Um time marcando pressão, um time que amassa o adversário e não o deixa jogar. Um time chato de se jogar contra. Era isso que nós, torcedores, esperávamos. Porque era óbvio. Era até o que o próprio Rogério Ceni ele disse na sua primeira entrevista coletiva assim que foi contratado. Eu quero fazer o Flamengo de Jorge Jesus. Óbvio, dadas as devidas diferenças. Mas não foi isso que vimos. O Flamengo teve uma semana de treino para enfrentar o Fortaleza, que não é um adversário forte, não é nunca, jamais um adversário direto ao Flamengo para disputar Brasileirão. E o Flamengo deveria, por obrigação, amassar o Fortaleza. Não tinha torcida, não tinha pressão contrária ao Flamengo. Nenhuma. Era obrigação nossa marcar pressão. O Flamengo, em minuto algum do jogo inteiro, nós fizemos marcação-pressão. Em momento algum,
Cara, isso é absurdo. Não é um time forte, não é um time qualificado, o Fortaleza. Não é um time técnico. Não é. Era obrigação do Flamengo marcar pressão e contar com os erros deles. Os erros causados pela pressão, pela marcação-pressão do Flamengo. Era normal que aconteceria. Mas não fizemos marcação-pressão. E isso é um ponto extremamente negativo para o Rogério Ceni. Como eu já disse aqui algumas vezes, o Rogério ele se queimou de graça com a torcida, com a persistência no Gustavo Henrique. Ele se queimou muito com a persistência em cima do Gustavo Henrique, em cima do Léo Pereira, e também com as duas eliminações. Tá? A eliminação da Copa do Brasil, eu de verdade não coloco tanta no Rogério Ceni. Não coloco, de verdade. Agora, a da Libertadores para mim não dá. Para mim é culpa clara e óbvia do Rogério Ceni. Já falei isso nos vídeos, né? O Gustavo Henrique ele falhou no jogo da volta. No jogo da volta que ele deu o gol, né? Ele deu um passe de calcanhar pro jogador, mas enfim, isso é pra lá. Ele se queimou de graça com a torcida, então o nível de paciência que nós para com ele era para estar tranquilo lá em cima, está lá embaixo. Sendo sincero, falando aqui para vocês, eu acho que o Rogério Ceni ele não dura pós-Campeonato Brasileiro. Só se o Flamengo ganhar todas as partidas daqui em diante e ainda ser campeão. Aí eu acho que dá para manter o Rogério Ceni. Mas eu não consigo ver evolução nesse time. Não dá, eu não consigo ver esse time do Flamengo e falar, caramba, esse time, ele tem... o Rogério Ceni me dá esperanças de um 2021 melhor. Não dá, sendo sincero. Eu quero a demissão do Rogério? De forma nenhuma. Pelo menos agora não, de forma alguma. É obrigação deixá-lo jogar até o fim do Brasileiro. Quando chegar no fim do Brasileirão, aí nós fazemos uma outra análise, porque nós tivemos tempo. Tempo é uma coisa que o Rogério jamais ele pode reclamar. Ele pegou o Flamengo com tempo para treinar, para recuperar jogador. Não dá para reclamar. Vamos para o jogo, né? De fato, não tem nem o que falar do jogo. Eu comentei muitas coisas porque eu sabia que o jogo não ia dar para falar. Não tem. Do minuto 0 até o minuto do pênalti, o Flamengo não criou nada, o Fortaleza não criou nada. Um jogo ridículo, absurdamente ruim de se assistir. No pênalti, eu vou comentar de novo sobre o Everton Ribeiro. A partida ridícula que fez o Everton Ribeiro. E hoje eu também não vou poupar o Arrascaeta, porque Arrascaeta no jogo não jogou absolutamente nada. Mas do Everton Ribeiro. Reparem uma coisa no pênalti. Enquanto os jogadores do Fortaleza estavam reclamando com o juiz, o Everton Ribeiro não fez pressão. Ele é o capitão do time, ele não fez pressão em cima do juiz. Deixou os jogadores do Fortaleza fazerem pressão. E pior, um jogador do Fortaleza cavou com a chuteira, ele cavou um buraco no campo onde o Pedro iria bater o pênalti. Aquilo é função do capitão. Ele tem que ver aquilo e alertar o juiz. Falar, olha, ele está fazendo um buraco no campo, não pode. Mas não, ele ficou calado, olhando tudo de forma calma. Como se um capitão não precisasse fazer nada. Olha, eu gosto muito do Everton Ribeiro. Eu sou fanzaço demais do Everton Ribeiro, do futebol dele. Sou de verdade. Mas ele fará um bem para ele e para a torcida, ele entregando a faixa de capitão. Ou para o Felipe Luiz, ou para o Diego Alves. São os dois que, para mim, neste momento, o Diego Ribas também para mim é capitão, mas como ele não é titular, então, né? Ou é Diego Alves, ou é Felipe Luiz. Não dá de forma alguma para o Everton Ribeiro continuar como capitão. Ele não tem postura nenhuma. Zero para ser capitão do Flamengo ou de qualquer outro time. Aí beleza. Teve o lance do pênalti, o Pedro escorregou, né? Ou foi o buraco, enfim. Bateu com os dois pés, fez o gol, mas foi anulado. Tá. Ele foi bem anulado. Entretanto, um jogador do Fortaleza invadiu a área. Eu não vou ficar aqui reclamando de arbitragem. Porque se nós precisamos da arbitragem para ganhar do Fortaleza, nós não merecemos de forma alguma ser campeão do Brasileirão. De forma alguma. Então não vou nem falar de arbitragem. Dito isto, não tem mais nada a ser dito do primeiro tempo. O segundo tempo eu nem lembro. Só teve um lance do segundo tempo. Foi aquele do Pedro também. Que, porra, os goleiros também, quando jogam contra o Flamengo, eles viram o Emmanuel Neuer. Porra, aquela defesa que o Felipe Alves fez no chute do Pedro, a queima-roupa, o Pedro tirou dele certinho. Ele nem viu a bola, gente. O Felipe Alves nem viu a bola. O Diego Alves, o Pedro bateu no contrapé dele. Uma defesaça absurda. Acho que pra mim é a defesa do campeonato. E foi o único lance. Aí entrou o Vitinho, não muda nada. Não tem o que falar. O jogo foi ridículo em todos os pontos.
E o Rogério Ceni está se queimando pouco a pouco. Torço muito para que ele dê certo no Flamengo, porque acima de tudo, sempre o Flamengo. Mas, infelizmente, eu acho que ao fim do Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni já não é mais técnico do Flamengo. É torcer para que mude, torcer para que o Flamengo seja campeão. Mas neste momento é total, mas total favoritismo do São Paulo. É torcer, porque isso aqui é Flamengo. Saudações, rubro-negras.